aula de hoje, nós vamos trabalhar lá no capítulo 9 da nossa apostila de arte, das páginas 90 até 97. E o título da nossa aula de hoje é Você em Movimento. Vou deixar aqui para vocês vídeos que a gente vai utilizar para a gente ilustrar a nossa aula, ok? E vamos lá para a nossa apostila, para a gente ver sobre essa questão do movimento. Aqui estamos no capítulo 9, né? Você em Movimento. No cotidiano, todo mundo está se mexendo. As pessoas se movimentam quando vão de um lugar para o outro, quando se sentam para ler um livro, quando olham as notificações do smartphone, etc. O corpo humano pode fazer movimentos muito mais fáceis de se perceber, como abrir bem os braços para um abraço, mas também faz alguns mais discretos, como piscar dos olhos, mexer as sobrancelhas e mastigar. Mover-se, dificilmente as pessoas param para pensar nos movimentos que fazem. No entanto, os artistas costumam utilizar o movimento para expressar ideias, sensações e sentimentos. Vamos observar essas imagens aqui, as duas mulheres da foto, aqui, elas estão provavelmente dançando, né? Pelos movimentos que a gente está vendo aqui, elas estão dançando, né? Você acha que é possível transformar movimento do cotidiano, como andar, sorrir, abraçar, entre outros, em movimento de dança? Será que é possível fazer isso? Conhecer um pouquinho, então, esse universo dos movimentos. E aí, basicamente, a gente vai estar falando sobre a questão da dança também, tá? Todo mundo pode dançar. A dança é uma atividade artística que pode ser praticada tanto por profissionais quanto por amadores. É possível apreciar essa atividade assistindo a uma apresentação ou, de fato, dançando. Além disso, pode-se realizá-la na escola, em casa, em um salão, etc. E todas as idades e pessoas podem dançar, crianças, idosos ou pessoas com deficiência. Então, dançar, gente, esse movimento da dança, ele pode ser praticado por nós desde criança, né? Então, pode ver que quando põe uma música, um bebê ele já movimenta o corpo, já faz lá, meio que querendo acompanhar o ritmo, e isso a gente faz naturalmente também, né? Então, dançar, né, o ato de se movimentar e dançar é uma coisa inerente, né? Uma coisa do ser humano, tá? E aí a gente vai dançando livremente, fazendo movimentos livres, quando a gente quer dançar de forma livre, né? Põe uma música, eu vou dançar, eu faço os movimentos que eu quero, né? Aí alguns acontecimentos, algumas danças que a gente vai aprender, a gente precisa cuidar para fazer os passos direitinho, né? Aqui nós temos uma imagem, né, de um casal e dançando aqui. Sabe que a dança é uma coisa da cultura humana faz muito tempo, né? Então, porque o corpo é uma maneira de manifestação de sentimentos, de emoções, né? Então, inclusive, dançar é tido como uma atividade que faz muito bem para a saúde, né? Então, aí os clubes, né? As danças de salão, que as pessoas vão aprender a dançar, porque a dança é uma coisa que faz muito bem para a saúde da gente. Vamos lá. A dança, ela sofreu uma mudança ao longo do tempo, né? Então, nós vamos ler aqui agora, vamos ver como é que aconteceu essa mudança aí. A sociedade sofreu muitas transformações por volta de 1900, com o surgimento da eletricidade e da fotográfica. Vou comentar aqui, vou diminuir a câmera fotográfica e o acontecimento de diversas guerras.
Essas mudanças influenciaram até o cenário artístico ocidental. Nesse período, diversos artistas passaram a rejeitar o rigor técnico das danças clássicas como o balé. Então, gente, eu sempre falo para vocês, né, que no final do século XIX para o século XX, as coisas foram mudando no cenário artístico. E isso em qualquer linguagem. No desenho, na pintura, no teatro e na dança não foi diferente. Tá? Então, muitos artistas eles não queriam mais aquele rigor técnico que tinha a dança clássica, que era o balé. E porque era considerado dança só esse tipo de dança, né? A dança que era o balé, porque tinha lá as regras, os passos, toda uma técnica, né? Então era muito rígido. Você não podia fazer nenhum movimento que tivesse a ver com o seu sentimento naquela hora, a sua emoção naquela hora. Então você treinava e executava os passos sem poder ter liberdade. Tá? E isso daí foi modificando. Quem foi uma das responsáveis por isso é a Isadora Duncan. Ela acreditava que a dança servia para mostrar a beleza e deveria permitir a expressão do dançarino. Duncan desenvolveu uma técnica que utiliza um movimento mais natural e livre do corpo. Além disso, sua dança não seguia as regras de nenhuma escola reconhecida até aquele momento. Nós vamos assistir um dos vídeos que eu separou para vocês, mostra um pouquinho a questão da dança, e essa coreógrafa, né, essa dançarina, Isadora Duncan, ela mostra, né, como é que ela acreditava que precisava ser a dança naquele tempo. Então, ela quebra aquele rigor do balé e propõe movimentos mais livres, que tem a ver com o sentimento, com as emoções do dançarino. Certo? Bom, nós temos uma artista aqui, uma dançarina, que ela se chama Loie Fuller. Ela tem uma técnica, né? Então ela misturava lá as luzes e o tecido e a ação para causar os efeitos, né, na dança dela. Então, olha só, o estudo do uso de iluminações, roupas e movimentos diferentes também foi importante na reinvenção da dança. A bailarina e coreógrafa Loie Fuller fazia experimentos para desenvolver novas maneiras de dançar. Entre outras técnicas, ela usava iluminação teatral para fazer seu corpo desaparecer durante as apresentações de dança, enquanto movia o tecido longo de suas vestes. Criou também uma dança visualmente encantadora com o uso de espelhos, projetores e figurinos. Tá? Um exemplo da técnica de Fuller era a dança serpentina. Essa dança ela usava roupas brancas, bem leves, e bastões que prolongavam seus braços. Ao mesmo tempo, refletores de luz colorida no palco produziam efeitos em sua roupa, fazendo-a mudar de cor. Com o vestido, ela simulava asas de borboleta, serpente, flores, etc. Ela passou a considerar a iluminação, as cores das roupas, os tecidos e os figurinos como elementos tão importantes da dança quanto a música e os movimentos. Nós estamos vendo aqui umas imagens aqui mostrando, né, como que ela fazia. Olha só, esses tecidos enormes aqui, né? Então ela fazia movimentos acompanhando a música lá, e aí tinha essa sensação, né, de borboletas. Enfim, olha só essa outra foto aqui, né, com ela dançando. Olha só, ela prolongava os braços, né, o braço aqui, e ela fazia os tecidos num prolongamento aqui, ó, com os bastões, para que esse tecido ficasse mais esvoaçante, né, e tivesse um efeito melhor. Bom,
pessoa também que influenciou esse modo diferente de dançar foi o Laban, né? Rudolf Laban. Ele foi dançarino, coreógrafo e pesquisador do movimento. Laban desenvolveu uma técnica que considera o limite do corpo humano, esteja ele parado ou em movimento. Ele criou um equipamento que mostra o alcance de cada membro do corpo humano e o chamou de cinesfera, né? Nós temos essa figura aqui mostrando. Ele criou essa estrutura aqui. Ele disse que os nossos movimentos, quando nós estamos sentados, né, é o alcance dos nossos movimentos cabe dentro dessa figura aqui que ele chamou, né, de cinesfera, certo? Bom, o Laban, ele dividiu o espaço em 3 níveis: vertical, horizontal e diagonal, né? A partir deles, obtém-se diversas direções do movimento, mas as básicas são frente, cima, esquerda, direito, trás e baixo, que são os lugares, né, os movimentos que a gente faz, né, na horizontal, na diagonal, na vertical, né? Se você fizer um exercício aí em casa, você fica em pé, né, e procura fazer todos os movimentos que você conseguir sem sair do lugar, né? É como se você estivesse, então, dentro dessa estrutura que ele criou, tá? Ele trata, né, o movimento como uma partitura musical, ou seja, que você pode ler, né? Por essa razão, ele é o mais completo estudo de movimento corporal e é utilizado até hoje em diversas áreas do conhecimento. Então, os dançarinos, quando vão estudar dança, tudo, eles se baseiam muito nessa teoria que ele criou toda a partir do movimento, a partir desses níveis, né, que ele criou para explicar os nossos movimentos. Muito bem. Podemos falar sobre a qualidade no movimento, né? Na dança, os artistas pensam a coreografia, ou seja, os movimentos e o ritmo, atribuindo intenção e qualidade às ações. Os artistas, por meio da dança, comunicam ideias e sentimentos para quem as assiste. Assim, a ação corporal precisa de envolvimento total do artista, reunindo elementos como atitude e esforço. Então, gente, o artista, né, o que dança, esse movimento livre do artista, ele imita as ações do dia a dia, propondo movimentos, né, capazes de gerar ideias diferentes. Então, ele vai combinando, né, saltos, elevação dos pés, dos braços, abrindo e fechando os braços, rodopiando. Então, ele vai criando a sua própria dança a partir de movimentos que o nosso corpo é capaz de fazer, né? Então, a gente pode flutuar, pode pressionar, sacudir, né? Tudo isso são conceitos, né, da teoria que é considerado quando você vai dançar. A gente dança tão naturalmente, a gente não fica ligado nessas questões teóricas, né? Se o movimento é para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, a gente só faz, né? A gente só expõe o nosso sentimento, as nossas emoções. Tá? A gente pode fazer isso de maneira lenta, a gente pode fazer isso de maneira mais agressiva, né? A gente pode fazer isso de maneira mais rápida. Enfim, o nosso corpo ele é dotado dessa capacidade desses movimentos todos, certo? E aqui mostra, né, essas duas aqui, fazendo aí os movimentos para a sua dança, né? A gente também leva em consideração o tempo, né, de duração de cada ação, né, como se ela é mais rápida ou se ela é mais demorada, certo? E aí a gente é capaz de construir aí as nossas danças, nossas coreografias livremente,
sem precisar passar até por uma escola de dança. Então, como a gente tem essas questões no nosso corpo, né, de poder fazer os movimentos, eu posso criar, eu posso pôr uma música e criar os movimentos a partir daquela música, seguindo o ritmo, né? E aí eu posso pegar movimentos do dia a dia e incorporar aí na minha dança que eu fizer. Bom, coisa muito importante sobre a dança, gente, é que a dança, ela é uma forma de inclusão, né? O estudo dos movimentos permite que a expressividade do corpo seja mais bem compreendida. Dessa forma, todas as pessoas são capazes de dançar. Então, tem um grupo, chama Grupo Pulsar Cia de Dança. Ela é lá do Rio de Janeiro, esse grupo. Ele realiza espetáculos de dança com pessoas que têm deficiência. Então, é por isso que fala da inclusão. Nós temos vários exemplos no Brasil em que reúne e vão nos lugares que as pessoas moram, né, na periferia, que não têm condições de frequentar uma escola, né, de dança, por exemplo. Esses grupos, esses professores, esses coreógrafos, o que eles fazem? Eles vão até esses locais, né, para incluir essas pessoas e fazer com que elas experimentem, né, essa questão da dança também. E isso é possível fazer com essas pessoas que têm a deficiência, né? E a gente tem vários eventos que que a gente pode assistir com essas pessoas que são capazes, embora tenha sua deficiência, são capazes de dançar, né? A companhia de dança contemporânea, Gira Dança, é outro exemplo. Também um outro grupo, né, criado lá na cidade de Natal para poder fazer esses espetáculos, incluindo essas pessoas, né, para mostrar que a dança ela é acessível a todos, valorizando a diversidade e a inclusão social. Em seus espetáculos, a companhia discute temas como acessibilidade e preconceito. Então, a gente, a partir de uma deficiência, a gente pode pensar que a pessoa não é capaz de dançar, né? Então, ela pode ter uma deficiência visual, mas ela também pode dançar. Ela pode ter limitações nos seus movimentos, né, de braço ou de perna, e ela pode, assim, dançar também, né? E a dança é uma maneira de fazer a inclusão dessas pessoas, ok? E você sabe que, só fazendo um parênteses aqui, vocês alguma vez já viram o jogo de basquete com jogadores cadeirantes, né, que usam a cadeira de roda? Quantas coisas no esporte elas podem ser feitas, né? Então, são coisas assim, o esporte, a dança, elas propiciam a inclusão dessas pessoas, né, para poder fazer com que elas também experimentem, dentro da limitação delas, também possam experimentar a dança, certo? Bom, então nós vimos até aqui que a dança, ela sofreu uma modificação, né? Então, ela saiu da rigidez do balé, que é muito lindo, por sinal, mas que era, assim, considerado a dança, né? E aí ela foi modificando, né, com a evolução, com os acontecimentos, aí aparecem pessoas como a Isadora Duncan, né, o Rodolphe Laban, para modificar um pouco essa questão e tirar aquela rigidez do balé e fazer com que a dança fosse movimentos mais ligados às emoções e sentimentos do dançarino, né? E aí a gente vê a dança incluindo pessoas, né, tanto na questão da deficiência, como as pessoas que não têm acesso, né, a esse tipo de escola, né, não pode participar dessas escolas, né? E aí nós vamos ver também a dança sendo oferecida através de jogos, de videogame, né? Quem conhece o Just Dance? Que é um jogo eletrônico desenvolvido pela empresa Ubisoft,
para diversos videogames. O jogo, ele já tem assim várias edições. Então, você precisa estar na frente lá do videogame, né? E você vai obedecendo os movimentos que vai sendo sugerido ali na tela do videogame, ali da televisão, né? E você tem que fazer os movimentos, né? A dança através da instrução que é dada lá. Então, é um jogo. É um jogo que faz com que as pessoas participem, né? E é muito alegre, é muito divertido, né? E é muito difícil também. Mas o que acontece com isso? Faz com que você se expresse, que você consiga se alegrar. Então, esse jogo, essa questão da dança passou, inclusive, para a questão tecnológica, né? Através desses videogames aí, né? Desses jogos de videogame, tá? Então, tem torneio, gente, até mundial, para poder participar desses jogos. Então, eu separei hoje para vocês alguns vídeos que nós vamos assistir para a gente dar uma voltinha aí, desde lá do balé, passando pela modificação da dança através da Isadora Duncan, e aí a gente também pode assistir aí um videogame, né, uma dança feita através do videogame. Ok? Então, vamos lá, nós vamos assistir os vídeos agora para a gente poder ver na prática o que nós falamos aqui. Então, gente, pelos vídeos aí nós vimos, né, como é possível, né, essa mudança na dança, como foi possível a partir de alguns dançarinos, de algumas pessoas, né, que pensaram diferente a dança, né, e como é que a gente pode, a partir dos nossos movimentos naturais, também dançar. Então, nós assistimos aos vídeos aí e vimos a dança desde lá do balé, onde era bem rigoroso os movimentos, até nos dias de hoje, que a gente tem a liberdade para criar os nossos passos. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra na próxima aula.